em uma linda região lá no estado de Goiás. Depois de um longo dia de trabalho e uma boa janta, as lamparinas apagaram e todos foram deitar. Hora de dormir. A noite estava silenciosa e calma, como todas as noites lá na fazendinha. Porém, por volta da meia-noite, Nildo e seu irmão foram acordados com uma forte batida na janela do quarto. Alguém acabava de chegar. Que susto! A princípio, pensaram ser um dos tios que sempre aprontava com suas brincadeiras quando chegava por lá. Nildo levantou, abriu a janela esperando ver o tio, mas para sua surpresa, ele não estava. Não havia ninguém. Nildo olhou, esperou e nada. Ninguém apareceu. Quem poderia ter batido? Pensou Nildo, fechando a janela e regressando para a cama, sem dar muita importância. E minutos passaram. E outra pancada ainda mais forte que a primeira foi dada contra a porta na parte de trás da casa, que dava para o quintal. A zoada foi tremenda. O susto ainda maior. Assustados, os irmãos levantaram e correram em direção à porta onde o papai já se encontrava com a mão na cabeça, olhando admirado para a tramela que havia sido arrancada do portal com a pancada. Os três não conseguiam entender o que passava. Quem havia dado aquela pancada? Quem estava tentando entrar na casa? E por quê? E ali parados e em silêncio, esperaram por uma outra pancada, que não aconteceu. Depois de alguns minutos, e contrariando o pedido da mamãe e do papai, o corajoso do meu amigo Nildo resolveu abrir a porta e ver quem ou o que estava do lado de fora. E lentamente ele abriu e saiu. Verificou por todo o quintal e na cozinha que era desconectada da casa e não viu ou encontrou nada fora do lugar. Nenhum sinal da visita. Um mistério. E atendendo ao pedido do papai, ele voltou a entrar. E depois de alguns minutos, todos regressaram às suas camas. A calma parecia ter retornado. Por engano. Pois pouco tempo depois, eles foram assustados com o grito apavorado da irmãzinha mais nova, que dormia no quarto ao lado dos pais. A visita agora parecia estar no interior da casa. Que pavor! Imediatamente todos correram em socorro da preta, que foi encontrada chorando e reclamando que uma estranha mulher, vestida de branco, estava ali em seu quarto. Tadinha da irmãzinha. Buscaram por todo o quarto e não encontraram ninguém. A estranha mulher já havia saído, ou melhor, desaparecido. O mistério continuava. Reunidos na sala, a família não sabia o que pensar ou o que fazer. A preocupação do papai e da mamãe aumentava. O medo das crianças também. Enquanto o papai e a mamãe buscavam por uma explicação lógica, o meu amigo Nildo abriu a boca para provocar e pedir que aquilo, fosse o que fosse, aparecesse para ele. Eu não tenho medo, provocou sem pensar nas consequências. Pare de dizer besteiras, contestou o papai. E tudo se acalmou e todos resolveram deitar mais uma vez. Cansados, preocupados, assustados e sem sono. E minutos passaram. Em seu quarto, o meu amigo e o irmão continuavam acordados com a lamparina acesa. De repente, para susto dos dois, a coberta do meu amigo foi puxada e atirada ao pé da porta. Sem querer acreditar no que via, o meu amigo levantou, pegou a coberta e voltou a cobrir-se. E outra vez, a coberta começou a ser puxada
E apesar do esforço de Nildo tentando segurá-la com todas as forças, de nada adiantou. A coberta foi jogada uma vez mais ao pé da porta. Os irmãos não pensaram duas vezes. Apavorados, abandonaram o quarto, correndo e gritando pelo socorro dos pais. Depois daquele susto, e a pedido da mamãe, a família se reuniu em oração por proteção. E graças a Deus, o restante da noite passou em paz. O mistério, no entanto, continua inexplicável. Quem era a visita? Jamais saberemos. Te cuida e muito obrigado.